Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, como estão vocês? Nessa última quinta-feira, nós comemoramos o dia da Ascensão do Senhor. Nós lembramos o dia em que o Senhor, ressuscitado, com seu corpo de glória, voltou para junto do Pai. E essa história nós podemos encontrar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós vamos ler dos versos 6 a 14. Eu faço a leitura para você. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando dois homens vestidos de branco apareceram perto deles. E disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Então os apóstolos desceram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. O monte fica mais ou menos a 1 quilômetro da cidade. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, a qual ficava no andar de cima da casa. Os apóstolos eram estes: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, e Judas, filho de Tiago. Eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. A pergunta que os apóstolos fazem para Jesus é aquilo que está no fundo do seu coração. Quando que Jesus vai implantar o reino de Deus? Afinal de contas, quando o reino de Deus vem a esse mundo, e nós precisamos entender que na cabeça deles, reino de Deus não é o reino que de fato há de vir, não é o reino que já está entre nós, mas que virá em plenitude quando Jesus voltar. Mas reino de Deus para eles significa restaurar o poderio de Israel. Fazer um reino ali na terra, na Judéia, tão grande e poderoso quanto havia sido o de Davi, o de Salomão, livrá-los dos romanos que lhes cobravam impostos e que colocavam uma dura servidão neles, e um reino de Deus onde eles, claro, como apóstolos de Jesus, seriam talvez os ministros, as pessoas mais importantes do reino. Afinal de contas, eles haviam seguido ele por 3 anos e tinham passado por muitas coisas, eles tinham sido escolhidos por Jesus. Então, nada mais justo que eles governassem junto com Jesus. Na mente deles está esse tipo de reino, um reino político, construído aqui, no meio do pecado. E nós precisamos ter cuidado, porque volta e meia, esse desejo de um reino construído aqui na terra, em nome de Deus, pode levar a coisas muito terríveis. Compreensões erradas do que seja o reino de Deus. O reino de Deus não será construído na terra pela área política que nós temos. Tampouco será construído porque um presidente ou um primeiro-ministro seja cristão. Já houve muitos durante a história mundial. O reino de Deus não vai ser construído porque uma igreja se apropriou desse reino. Por mais boas intenções que nós tenhamos com esse mundo, e é importante que nós tenhamos essas intenções, é importante que trabalhemos pela criação de Deus. Qual é a resposta que Jesus dá para eles? Ele diz que a ninguém cabe conhecer o tempo em que o Pai reservou para a sua exclusividade. Ou seja, só Deus Pai sabe. O próprio Jesus não tem conhecimento de quando Deus vai decretar o fim do mundo como conhecemos e o início do mundo restaurado.
Jesus também não sabe. Ele é obediente ao Pai. Como a segunda pessoa da Trindade, ele agora retorna para o Pai e ele está lá aguardando também e trabalhando para que o reino de Deus possa vir. Nós oramos sempre no Pai Nosso, né? Venha o teu reino. Nós desejamos esse reino de Deus. Um reino, como diz o apóstolo Pedro, onde tem justiça, justiça verdadeira, onde não há pobre, onde não há doença, onde não há morte. Sim, nós aguardamos o reino de Deus. E lá estavam os apóstolos entre ele, e quando eles fazem essa pergunta, Jesus começa a se elevar ao céu, sem antes dizer para eles que eles deveriam aguardar pela vinda do Espírito Santo. E aqui nós temos que abrir um parênteses. Porque sem o Espírito Santo, sem esse derramamento em plenitude, que nós estudaremos melhor no domingo de Pentecostes, eles não tinham realmente condições de entender o que Jesus estava dizendo. Apesar de que Jesus tinha sido claro com eles várias vezes, apesar do fato de Jesus ter ensinado a eles, aquilo não estava ainda no coração, porque é preciso que o Espírito Santo revele. E Jesus diz a eles que não ficarão órfãos. Ele enviará o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vier, talvez a gente pense, bom, agora a gente pode desfrutar o reino de Deus. Não. Ele diz, o Espírito Santo vem para fazer deles poderosas testemunhas, para que eles possam testemunhar num círculo crescente. Num primeiro momento, em Jerusalém, no segundo momento na Judéia, expandindo para Samaria e até os confins do mundo, e até todos os lugares do mundo. É preciso que o Evangelho não fique preso a um determinado povo, que ele não fique preso a determinado país, mas ele precisa sair e alcançar o maior número possível de pessoas, porque os planos de Deus são planos para aqueles que precisam ser salvos em quantidade. Os planos de Deus são para ter um número grande que não se pode contar de cristãos salvos. Deus quer salvar, Deus não quer condenar. É preciso dizer que nós já nascemos condenados. Já merecemos a perdição eterna por natureza. Apenas o Senhor vem e nos tira e nos salva. Ele nos transportou do reino das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. É o que diz a Bíblia. Sim, Jesus nos tira e ele nos dá esse trabalho. Agora, que interessante. Estão lá os apóstolos olhando para o céu, e claro, eu também estaria, se eu visse Jesus se levantando e indo para o céu, e talvez eles pudessem até pensar, puxa, por que não leva a gente? Está indo para um lugar, está indo para junto do Pai, por que não me leva? E a resposta é bem clara. Para ir para junto do Pai, é preciso ter morrido e ressuscitado, é preciso ter o corpo transformado. Se não morrido e ressuscitado, mas é preciso que Jesus transforme na sua volta a todos nós, para que possamos estar com Deus, para que possamos ser criaturas de novo isentas do pecado, porque diante de Deus nós não podemos subsistir com o nosso pecado, seremos destruídos imediatamente. Sim, porque Jesus não nos leva. Ele tem serviço para nós na terra. E é preciso que ele envie anjos, esses homens de branco que se colocam ao lado deles e chamam a atenção. Escuta, parem de olhar para o céu. Vocês precisam agora olhar para a terra. Vocês estão com os pés na terra. E essa terra é a terra que Deus ama. Ele tem planos para essa terra. Vão. Ele disse, vocês têm que ser testemunhas. Vocês têm que testemunhar do amor de Deus. Vocês têm que levar a palavra de Deus adiante. Sabe, isso também pode acontecer conosco. Que ficamos tão extasiados com as coisas do céu que a gente esquece que está pisando na terra. É verdade que o reino de Deus, ele já está entre nós, nós que recebemos o Espírito Santo. Sim, nós podemos viver esse reino. E nós o vivemos quando estamos reunidos em comunhão, embora que agora a nossa união ela não seja presencial, mas ela continue existindo em nome de Jesus. Sim, somos filhos de Deus e estamos unidos. E o reino de Deus pode ser experimentado quando oramos e sabemos que Deus ouviu nossas orações e Ele pode até responder algumas das nossas orações.
Quando nós entramos em comunhão de louvor com Ele, nós experimentamos em oração. Nós experimentamos o reino de Deus quando nós lemos a palavra de Deus e nós a compreendemos. Nós podemos experimentar o reino de Deus quando somos capacitados a obedecer, a dar um bom testemunho a esse mundo do que é ser cristão. Sim, nós experimentamos o reino de Deus entre nós. E se você é um cristão, uma pessoa que teve sua vida transformada por Jesus, então você vai entender claramente o que eu estou querendo dizer. Jesus foi ao céu, mas enquanto ele não vem, nós temos o Espírito Santo vivendo em nós, criando a Igreja de Cristo nesse mundo. Nós não devemos imaginar que a presença do Espírito Santo em nós seja algo que seja assim uma explosão de manifestações. O Espírito Santo, ele fala de maneira suave, ele sopra onde quer. Ele é um sopro suave, não necessariamente ele vai ser seguido de milagres e de manifestações. O Espírito Santo, na verdade, não precisa de barulho, ele não precisa se exibir, mas ele vive naquele que crê no Senhor Jesus. Durante a história da igreja, já houve períodos em que a igreja ficou extasiada olhando para o céu. Homens e mulheres que saíam para viver no deserto, abandonavam o mundo para ficar em contemplação diante de Deus. Pessoas que viviam em monastérios, pessoas que se tornavam monges, pessoas que dedicavam a sua vida a enclausurar-se em oração. Esse não é o tipo de vivência que o Espírito Santo nos dá. O tipo de vivência que o Espírito Santo nos dá é pé na terra, é trabalhar. O Espírito Santo faz com que a gente tenha amor ao mundo de Deus. Não o mundo como ele é, mas o mundo como Deus quer que ele seja. Deus há de transformar esse mundo e restaurá-lo. E aí então sim o reino de Deus virá entre nós. Nós não sabemos quando isso vai acontecer. O próprio Jesus acabou de dizer. Isso é algo exclusivo do Pai. Nós oramos, porque não há nada melhor que possa acontecer com o nosso mundo do que a vinda do reino de Deus. Especialmente agora nesse tempo de reclusão, de pandemia, de medo, nós temos que lembrar, tudo aqui é transitório. Deus há de transformar tudo. E no novo céu, na nova terra, no reino de Deus não haverá mais medo, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais necessidade de respiradores, não haverá mais necessidade de UTI. E é por isso que nós queremos tanto o reino de Deus. Nós precisamos orar pela sua vinda. E enquanto ele não vem, pedir forças ao Espírito de Deus para que trabalhemos para a transformação desse mundo, para que seja um mundo mais justo. No exato momento em que eu falo com você, há pessoas no mundo passando fome, há pessoas que estão desabrigadas, há pessoas que estão dormindo ao relento e elas são imagem e semelhança de Deus. E quando eu passo pela cidade e vejo algo assim, não posso deixar de sentir uma dor no coração de que a imagem de Deus esteja sendo deturpada desse jeito por nós. Os cristãos, por toda a história da igreja, foram aqueles que cuidaram dos que precisam, mesmo durante as grandes epidemias. É preciso também que a gente entenda que a vinda do reino de Deus e o Espírito Santo morar em nós não é uma proteção automática para os males desse mundo. Vejam, os apóstolos, ali estão nominados os nomes dos 11, né? Vejam, eles passaram dificuldades. Por testemunhar o nome de Jesus e por fazer o bem, foram perseguidos, foram presos, foram açoitados, apedrejados, tiveram que fugir de onde estavam, foram mortos. Mas eles conseguiam fazer tudo isso pelo nosso mundo, porque tinham os pés na terra. Mas não só os pés na terra, porque eles tinham também os olhos no céu. Que Deus te abençoe, que você possa ser esse cristão que tem os pés na terra,
que trabalha pela evangelização, para que novas pessoas sejam salvas para o reino de Deus, que cuida da criação, mas ao mesmo tempo, aquele que olha para o céu, aguardando a redenção e a volta do nosso Senhor. Deus te proteja, Deus te abençoe, que Ele esteja contigo e com tua família, agora e sempre. Amém.